Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar o tutorial completo da calça Line para vocês. Eu espero que vocês gostem bastante. O link para o molde vai estar na descrição, então vamos lá! Comecei imprimindo todas as partes do molde e aí fui juntando cada pedacinho. Agora, com o molde cortado, é hora de ir para o tecido. E de tecido eu vou usar esse linho. Como ele é branco, ele é bem transparente, então eu vou precisar fazer um forrinho. E aí, para o forro, eu vou usar essa elanca. Se o seu tecido não for transparente, não tem necessidade desse tecido, tá? E de elástico, eu vou usar esse elástico de 4 centímetros de largura. O ideal é que seja de 3 a 5, não muito fino. Agora, com todas as partes cortadas, é hora de costurar. A primeira coisa que a gente vai costurar são os bolsos. Então, o bolso tem duas partes, uma parte que tem um cortezinho e a outra que está completa. A gente vai começar juntando essa que tem um corte com a frente da calça, igual no vídeo. E aí é só alfinetar e passar uma costura de 1 centímetro nessa parte que está cortada, nessa diagonal. E aí você repete isso na outra perna também. Depois de costurado, eu levei no ferro. E aí a gente vai fazer uma costurinha de segurança para esse bolso não ficar saindo para fora. Então eu fui no ferro e eu tombei a costura pro lado do bolso. Como o tecido é branco, dá para enxergar o lado que eu tombei. E aí depois de tombar, eu passei uma costura bem na bordinha, igual no vídeo. Essa é uma costura de segurança que é para evitar que o bolso fique saindo para fora. E aí, depois dessa parte pronta, é hora de juntar a outra parte do bolso com essa, fechando a parte de baixo e a parte de cima. Só do bolso, fazendo essa costura pegando apenas o bolso, sem pegar na calça.
E aí agora é hora de fazer o acabamento. Como eu não tenho uma overlock, eu uso esse pezinho que simula o ponto da overlock, e para essa calça vai ser mais fácil. Se você não tiver esse pezinho, você pode fazer um zigue-zague e diminuir o tamanho do ponto. Eu decidi usar esse pezinho e aí eu vou passar na borda de onde eu acabei de costurar o bolso, para dar o acabamento nele. É só diminuir um pouquinho o tamanho dele, deixar um zigue-zague menorzinho para usar de acabamento. Se você tiver overlock, então você usa só overlock. Para configurar a máquina para usar esse pezinho que eu estou usando, eu mudo a configuração para ponto de zigue-zague, aumento o tamanho do ponto, a largura do zigue-zague para 4 e diminuo o tamanho do ponto para 1. E aí ele ficou assim. Agora a gente está quase finalizando o bolso. E antes de começar a juntar as laterais, eu gosto de travar esse bolso para não atrapalhar no restante da costura. Então, vou fazer uma costura ali na parte de cima da cintura e na lateral. E essa costura pode ser feita com distância do pé de máquina, que vai dar mais ou menos meio centímetro, e ela não vai aparecer. É só para auxiliar para o bolso não ficar solto no restante da costura. E agora que os bolsos estão presos, é hora de costurar as laterais da calça. Então a gente vai juntar a lateral costas com lateral frente, lado certo do tecido com lado certo, igual no vídeo, e também vai juntar já o entrepernas. Então prende primeiro as pontinhas para depois ir prendendo o restante, igual no vídeo. E aí, depois de tudo preso, é passar uma costura de 1 centímetro, tanto nas laterais quanto na entrepernas. E aí, depois de costurar com 1 centímetro, já pode passar dando um acabamento, que aí pode ser tanto zigue-zague quanto overlock. Depois de costurado, eu levei no ferro e dei uma passada para poder assentar as costuras. Eu fui tombando ela para as costas e aí eu passei primeiro no avesso e depois eu virei pro lado direito para deixar as costuras bem assentadas. Agora que tá tudo costurado e com acabamento,
é hora de costurar o gancho. Então, para fazer isso, uma perna tem que estar do lado direito e a outra tem que estar do avesso. E a perna que está do lado direito vai ser encaixada dentro da que está do avesso, igual no vídeo. E aí junta costura com costura do entrepernas, para elas ficarem batendo certinho. E aí prende de uma ponta do gancho frente e costura com 1 centímetro até chegar na outra ponta do gancho costas. Depois de pôr costura com costura, é só prender a pontinha do gancho frente e depois a pontinha do gancho costas para ficar bem certinho. E aí só fechar com 1 centímetro. Então eu costurei com 1 centímetro. E aí, depois de costurar com 1 centímetro, eu já fiz o acabamento. Então, troquei o pezinho, mudei a configuração da máquina e já fiz o acabamento do gancho da calça também. E aí, agora eu vou mostrar como eu costurei o shortinho, que vai ser um processo igual da calça, só que numa versão menor. Se o seu tecido não for transparente, não tem necessidade de fazer essa parte, é só ignorar. Mas se você fez o shortinho, é só seguir essa parte do vídeo. Então, eu comecei fechando lateral com lateral do short, lado direito, e aí depois eu fui fechando o entrepernas. Então, eu fiz essas costuras com 1 centímetro e depois eu já fiz o acabamento com um pezinho de zigue-zague também. É exatamente o mesmo processo da calça, só mudou o tamanho. Depois da lateral e entrepernas costurados, é só costurar o gancho agora. E o processo é o mesmo que o da calça. A perna que está no direito vai ser encaixada dentro da perna que está do avesso. Costura com costura do entrepernas e aí pode fechar o gancho todo de uma vez. E aí só fechar com 1 centímetro e depois fazer o zigue-zague de acabamento. Agora é hora de começar a fazer o cos da calça. Como a minha tem esse shortinho, eu comecei encaixando o short dentro da calça, igual no vídeo, e aí eu fiz uma costura de meio centímetro só para segurar esse short no lugar e não me atrapalhar na hora de costurar o elástico.
Mas se a sua peça não tem um shortinho, ignora isso e vai logo para a parte que eu começo a costurar o cos. E aí é importante deixar as costuras batendo bem certinho, então costura da lateral com costura da lateral, meio frente com meio frente, e assim vai. Agora que o shortinho tá preso na calça, é hora de começar o cos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar essa parte do cos com 1 centímetro. E, gente, eu peço desculpas porque esse pedaço da costura do cos não gravou porque a memória do meu celular acabou. Uma tristeza, mas é só fechar com uma costura reta de 1 centímetro esse pedacinho que tá com os alfinetes. E aí, depois dele fechado, a gente leva no ferro e abre essa costura para não ficar acúmulo de tecido na hora que juntar com a calça. E aí, pro elástico, eu gosto de medir em mim mesma o tanto que tem que tirar, então eu coloco contornando minha cintura, dando uma leve tensionada nele. E aí eu corto no tamanho que deu ali. Mas caso vocês não queiram fazer isso de medir no corpo, vocês podem tirar de 15 a 20% da medida do cos. Então vai pegar a medida do cos e diminuir de 15 a 20%, e aí o valor que der, você tira no elástico. Então agora é só costurar o elástico igual no vídeo, sobrepondo ele, e aí passar 2 costuras retas. Depois disso eu marquei 1 centímetro em todo o cos, que é a margem de costura que eu deixei. E aí depois com a margem marcada, eu fui encaixando o elástico dessa forma e dobrei já encapando ele, igual no vídeo. E aí eu coloquei alguns alfinetes e eu não coloquei na volta inteira, porque não tem como fazer isso porque o elástico está num tamanho menor. Mas aí nesse primeiro pedaço aí eu coloquei alguns alfinetes só para deixar bem certinho. E aí para costurar esse pedaço, eu vou usar um pezinho de máquina mais estreito, que é o de zíper comum. E aí, para costurar esse pedaço, eu não vou costurar esticando. Eu vou passar a costura bem próximo do elástico, mas sem costurar ele. Então tem que ir meio que sentindo onde ele tá para a costura passar bem próximo e fechando ele, encapando ele igual no vídeo. Vai chegar um momento que não vai dar para ir costurando sem esticar. Quando chegar nessa parte, você vai puxando bem devagarzinho, com todo cuidado para o elástico não torcer lá dentro, igual no vídeo. E aí você vai puxando ele até encaixar o tecido nele de novo. E aí vai costurando, dando a volta completa no cos até encontrar lá com o início da costura. Depois de fechar essa parte, ele ficou assim.
E aí, como ele tá solto aqui dentro, a gente tem que fazer umas costuras para poder segurar e travar ele no lugar. Então eu vou fazer uma costura com distância do pé de máquina de cima para baixo e depois uma costura com pé de máquina de baixo para cima. Depois dessas costuras já feitas e o elástico travado, eu comecei a dividir ele em 4 partes. Então, tem a costura do cos, que já é uma marcação, e aí na mesma direção dessa costura, eu fiz outra marcação. Depois eu coloquei marcação com marcação e fiz as outras 2 marcações, que é para dividir essa elasticidade. Na calça, essas marcações já estão meio que feitas, porque é só seguir a marcação do meio frente, lateral e meio costas. Então, na hora de juntar o cos com a calça, é colocar a marcação com cada costura que tem na calça. E a parte do cos que tem a junção da costura, com aquela primeira costura que a gente fez para fechar o cos, eu gosto de deixar em uma das laterais ao invés do meio costas. Então, eu comecei colocando costura com costura da lateral, né, marcação com costura, e aí eu fui seguindo o mesmo no restante. Então, marcação com meio costas, marcação com a outra lateral e marcação com meio frente. E aí agora essa parte a gente vai ter que passar esticando. Então, depois de prender tudo, eu levei na máquina e passei uma costura bem próxima daquela primeira que a gente fez encapando o elástico. Então, com aquele pezinho mais estreito, eu fui passando uma costura praticamente em cima daquela primeira que a gente fez e esticando o elástico igual no vídeo. Tem que tomar muito cuidado nessa parte para não sair das marcações de distribuição do elástico. Porque se acontecer de sair um pouquinho, pode acabar sobrando no final ou faltando e dar preguinhas na peça, que não é o que a gente quer. Então tem que ir esticando bem, com bastante cuidado, vai fazendo devagar, parando, até conseguir dar a volta inteira. E aí, depois de tudo costurado, eu já fiz o acabamento com o pezinho que simula o ponto da overlock, então eu fiz isso na volta inteira. Se você tiver overlock, você já passa no overlock para dar acabamento, ou no zigue-zague. E aí, agora a gente já tá praticamente no final da peça. Depois de fazer isso, a gente só vai fazer a barra. E estamos no final já. E aí, agora a gente vai pra barra. Pra barra do forro do shortinho, eu testei fazer um zigue-zague para tentar dar um acabamento na barra, mas não deu muito certo. Então, a minha recomendação, se você estiver usando só a doméstica e estiver fazendo uma calça com um forrinho, é deixar sem fazer a barra mesmo, porque como é malha, não desfia. Então, não tem problema. Agora a gente vai para a barra. Eu marquei o tamanho que eu queria, eu provei, e aí eu marquei o tamanho que eu queria que ela ficasse. Então eu fiz essa marcação na calça. Como sobrou muito tecido para baixo, eu tive que cortar 9 centímetros. E aí eu deixei de margem para barra, eu deixei 5, porque aí eu dobrava 1 centímetro e depois eu dobrava 4. Essa parte do tamanho da barra é bem preferencial. Pelo modelo da calça, eu gosto de fazer uma barra mais grossa,
mas aí vai de você o tamanho que você quer fazer. Sempre lembrando de deixar esse 1 centímetro a mais para poder fazer a dobrinha e fazer o acabamento bem bonito. Depois de fazer a marcação do tamanho da barra, eu levei no ferro e aí eu fui fazendo a dobra seguindo as marcações que eu fiz. Então, fui dobrando 1 centímetro na volta inteira e aí depois eu dobrei os 4 centímetros. Depois de dobrar tudo bem bonitinho, eu coloquei uns alfinetes para segurar no lugar e aí passei na máquina costurando bem na bordinha, igual no vídeo. Depois de fazer isso, a calça tá pronta. Bom, gente, esse é o resultado final da calça. Eu adorei como ela ficou, eu espero que vocês tenham gostado também. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa nos comentários sugestões, o que vocês gostariam de ver por aqui. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, comentar. Sempre bom ouvir a opinião de vocês. E é isso. Beijos. Caso fizerem a calça, postem lá o resultado que eu quero muito ver vocês usando as peças que vocês fizerem. E é isso. Beijos.